2022 já começou e você ainda não colocou o seu dinheiro para trabalhar para você. Você ainda não investiu o seu dinheiro. Talvez você não saiba ainda onde investir esse dinheiro. E nesse vídeo a gente vai ver o cenário econômico atual, tanto aqui do Brasil como também lá fora, nos Estados Unidos e no restante do mundo, para a gente entender o que está acontecendo no mundo e então a gente alocar o nosso dinheiro da melhor maneira possível. Então, bora lá pro vídeo, me acompanha aqui que a gente vai ver aonde que a gente poderia investir nesse ano que está começando, nesse ano de 2022. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo informações de qualidade para que você pegue, coloque em prática e que você evolua como investidor. E nesse vídeo então a gente vai primeiro analisar, ver como é que está o cenário econômico atual. A gente está vivendo um momento onde a inflação ela está alta. Nós temos no acumulado dos últimos 12 meses uma inflação que chega próxima de 11%, 10,5%. E isso faz com que a taxa de juros no nosso país também aumente. Então, a cada pouco a gente vê que a taxa Selic ela vem aumentando. Ela saiu lá dos 2%, onde a gente estava lá no início de 2020, ela veio subindo e ela tem projeções agora para 2022 ficar ali na faixa de 11%. Só sabendo que a inflação está alta e a taxa de juros está alta, a gente já entende que vai existir um movimento de saída da Bolsa de Valores, ou seja, pessoas saindo da Bolsa de Valores e indo, procurando a renda fixa. Nós estamos voltando a ser aquele país rentista, onde os investidores simplesmente colocam o seu dinheiro ali trabalhando numa renda fixa, num tesouro direto, um CDB de banco, aonde traz um lucro bom, aquele 1% ao mês, que é o tão sonhado 1% ao mês. A gente já pode imaginar que a Bolsa de Valores vai sofrer um pouco com isso, com essa saída dos investidores da Bolsa de Valores e indo em busca dessa renda fixa. Outro ponto muito importante é que nós vamos passar por eleições no ano de 2022. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Quanto mais próximo a gente estiver das eleições, mais vão ser as oscilações e a Bolsa de Valores ela vai ficar ali subindo, descendo. Sempre que sair uma notícia mais forte, uma notícia mais bombástica, sempre que sair aquelas pesquisas indicando que o Lula está na frente, ou que o Bolsonaro está na frente, ou um terceiro que venha a estar ali na disputa pelas eleições. Então, naturalmente, existe essa oscilação maior durante esse ano de eleições. Então, é algo para a gente ficar atento, é algo para a gente ficar de olho. Bom, e lá fora, lá nos Estados Unidos, já se fala em aumento da taxa de juros. Aqui no Brasil, a gente veio aumentando a nossa taxa Selic, ela subiu então para esses 10, 11%, mas nos outros países, apesar da inflação alta, apesar da inflação também estar acontecendo nos outros países, pois foi uma impressão, uma injeção de dinheiro muito grande que aconteceu não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Então todos os países estão sofrendo com a inflação. E agora parece que chegou o momento que os Estados Unidos vão também aumentar um pouco a sua taxa de juros. O que isso acontece? O que reflete em nós aqui no Brasil? Os Estados Unidos aumentando a taxa de juros faz com que os investidores que estão aqui no Brasil ou em outros países emergentes, esses investidores eles vão sair do Brasil, vão pegar o seu dinheiro e vão lá para os Estados Unidos, porque é muito mais tranquilo para esses investidores terem uma garantia de estarem na maior economia do mundo, mesmo com uma taxa baixa, mas eles estão seguros. A gente está vivendo em um mundo ainda em crise, ainda em pandemia, então é mais fácil que esses investidores levem o seu dinheiro para lá. Com essa saída de investidores aqui do Brasil, é menos dólar, é menos investimento que nós temos aqui e isso prejudica o nosso real ele se desvaloriza. Por consequência, o dólar vai ficar cada vez mais alto. Então, com essa alta dos juros lá nos Estados Unidos, existe essa tendência de alta também do dólar e aí que a gente começa a trabalhar, aí que a gente começa a imaginar aonde que a gente vai investir o nosso dinheiro. E para fechar o cenário econômico atual, a gente tem ainda o Covid. Apesar de toda a vacinação, ainda existem muitos casos positivos, muitas pessoas que estão sofrendo e a gente está batendo recorde agora em 2022. Foram mais de 3 milhões de casos confirmados em apenas um dia, em apenas 24 horas, muito mais do que lá no início da pandemia, muito mais do que lá em 2020 e 2021. Então ainda não está solucionado esse caso e a gente tem que ficar atento para surgimentos de novas variantes. Então a gente ainda precisa tomar cuidado em 2022, nós temos que ficar atento a tudo isso, mas sempre pensando de forma positiva, pensando que isso irá passar, as crises são cíclicas, então a gente precisa se posicionar da melhor maneira agora para colher os frutos lá na frente. Bom, e dito isso, então, aonde que a gente deve investir o nosso dinheiro? Com tudo que está acontecendo, tanto aqui no Brasil
como também lá fora, no mundo, a gente vê que existe uma tendência de alta do dólar e uma desvalorização do nosso real. O nosso país ainda vai passar por alguns problemas até entrar nos eixos, até voltar a ter aquela economia saudável, aquela economia crescente. Então, pensando dessa maneira, o melhor tipo de investimento para esse momento seria colocar o nosso patrimônio, proteger o nosso patrimônio em dólar, investir nos Estados Unidos e investir em outros países. E aqui eu trago uma imagem onde a gente vê que os Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo, e em segundo lugar vem a China, e depois nós temos a Europa e entre outros países. A gente vê que o Brasil é apenas 1% da economia mundial. Não faz sentido a gente manter somente o nosso dinheiro aqui no país, aqui no Brasil, sendo que existem várias turbulências que irão acontecer, como principalmente as eleições. Então é muito importante que a gente pegue o nosso dinheiro e aloque um percentual lá fora, coloque o nosso dinheiro no exterior. E a principal economia é os Estados Unidos. Então é natural que a gente pegue o nosso dinheiro e invista em ações, em empresas, em negócios nos Estados Unidos, mas também pensando de uma maneira global. E aí que a gente passa para como investir nos Estados Unidos, como que eu vou colocar meu dinheiro, como que eu vou aplicar esse dinheiro. Nós temos duas maneiras de investir aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, que são através de ETFs e também das BDRs. Os ETFs são fundos de investimentos passivos que replicam algum determinado índice. Então, por exemplo, nós podemos investir no IVVB11, que investe nas 500 maiores empresas norte-americanas. Então, através de um único ETF, a gente já estaria investindo nas empresas americanas. E outra opção é através das BDRs. E as BDRs, então, são uma maneira simples da gente investir em ações americanas. A gente investe aqui nas nossas corretoras brasileiras em reais, então é uma maneira bem simples da gente investir, e aí a gente já está se expondo ao dólar, a gente está se expondo a empresas americanas. Agora, se você quer tirar o seu dinheiro do Brasil, você quer ir colocar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos, aí você pode fazer isso abrindo uma conta e uma corretora lá nos Estados Unidos. E aí você passa a investir diretamente em stocks, que são as ações americanas, em REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil, e também os ETFs. A diferença é que os ETFs que nós temos listados aqui no Brasil, eles são bem limitados. Existem poucos ETFs para a gente escolher. Já lá fora nos Estados Unidos existe uma enormidade de ETFs, existem maneiras bem interessantes e a gente pode montar estratégias bem interessantes para a gente investir tanto nos Estados Unidos, mas também na Europa, na China, na Índia, no Japão, em diversos países e regiões do mundo. Então a gente consegue diversificar nossa carteira muito bem com ETFs lá nos Estados Unidos. Basicamente, aqui no Brasil a gente tem a vantagem de ser simples, de estar aqui. Simplesmente a gente manda o nosso dinheiro para a corretora e compra como se fosse uma ação aqui no Brasil. Agora, se você mandar o seu dinheiro lá para os Estados Unidos, além de você ter a proteção, a garantia que o seu dinheiro está em dólar e não mais aqui no Brasil, sujeito a qualquer canetada do governo ou sujeito a qualquer mudança que o governo venha a implantar, o seu dinheiro está lá fora, ele está mais protegido, ele está em dólar, e aí você tem uma gama maior de ativos para investir. Lá fora existem mais de 6.000 ativos, entre ações, os REITs e os ETFs. Basicamente existem essas duas maneiras, ou você investe aqui no Brasil pelas BDRs, ou então lá fora mandando o seu dinheiro através de uma corretora lá para os Estados Unidos. O importante é que você faça, que você invista, não importa se é aqui no Brasil ou se lá fora, mas que você, se você não tem nenhum tipo de investimento atrelado ao dólar, com exposição cambial, que você faça isso, porque aí nós estaremos garantindo, nós estaremos protegendo o nosso dinheiro de toda essa oscilação e essas turbulências que vão ocorrer durante 2022 e talvez nos próximos anos também. Então por que a gente deveria investir nos Estados Unidos? É justamente porque é lá que tem a maior economia do mundo e é lá que nós encontramos empresas como, por exemplo, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Walmart, Coca-Cola, Visa, McDonald's, Facebook, entre diversas outras empresas. Nós vemos que na Europa também existem grandes empresas e também na Ásia nós temos Samsung, Huawei, Toyota, existem grandes e globais empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Então é interessante que a gente pense, a gente abra, a gente expanda o nosso horizonte, a gente não pense somente aqui no Brasil, mas a gente pense em investir no mundo inteiro. Se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e também se inscrever no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Muito obrigado e bora lá pro vídeo, vamos continuar com o conteúdo. Trazendo alguns exemplos aqui do Brasil, se você for optar por os ETFs, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o IVVB11, como eu já mencionei, que você investiria então nas 500 maiores empresas americanas. Nós temos o IEUR, que é um ETF que investe então na Europa, nas principais empresas da Europa. Nós temos também a China, que você investe então lá nas empresas da China. Através das BDRs, investindo aqui no Brasil, você consegue investir nas grandes empresas, a maioria das empresas elas estão listadas nas BDRs. Então eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, como o Nubank, que teve o seu IPO recentemente, nós podemos investir no Nubank, na Apple, Netflix,
Netflix, Spotify, e esse aqui são os códigos que a gente pode pesquisar na nossa corretora, que a gente vai encontrar então a BDR para fazer a compra. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, mas você pode investir em Google, Amazon, Facebook, McDonald's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, entre inúmeras outras empresas, através aqui das BDRs. Simplesmente você tem que lembrar aquela diferença que o seu dinheiro está aqui em reais ou então investindo diretamente lá nos Estados Unidos, colocando o seu dinheiro lá fora. Você também pode pesquisar todas essas empresas que estão listadas ali nas BDRs e muito mais, né? Muito mais ativos, muito mais empresas listadas lá fora. E aqui eu trouxe também alguns exemplos, como Facebook com o código FB, a Disney com o código DIS, Tesla, dentro dos REITs, que seriam os investimentos em fundos imobiliários, investimento em imóveis. Os REITs lá nos Estados Unidos, eles possuem categorias bem interessantes. Nós temos data center, parte de healthcare, que é cuidados pessoais, existem imóveis residenciais, na parte industrial, de logística e também vários outros setores para você buscar e dar uma olhada. Aqui eu coloquei então o Equinix, que é um REIT do data center, o AMT, que é o maior REIT que nós temos lá nos Estados Unidos, ele é focado em torres, bem diferente do que nós temos aqui. No caso, nós não temos nenhum fundo imobiliário nesse sentido, são setores bem diferentes que tem e é bem interessante a gente investir justamente para diversificar o nosso dinheiro. O STAG seria um outro REIT na parte industrial. E aqui nós temos alguns ETFs que nós podemos investir lá nos Estados Unidos. Eu coloquei aqui 3 exemplos. O IVV são as 500 maiores empresas norte-americanas. O QQQ é um ETF focado nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E o VNQ é um ETF focado em imóveis e focado nos principais REITs, nos principais setores imobiliários dos Estados Unidos. Então é uma maneira de você investir nas 500 maiores empresas, nas empresas de tecnologia, no setor imobiliário, e existem vários e vários outros ETFs, e essa é uma das maiores vantagens de se investir lá fora. E dessa maneira a gente viu a importância da gente ter uma parte do nosso patrimônio alocado em dólar, alocado em investimentos no exterior, pensando sempre que caso aconteça algo aqui no Brasil, com as eleições, com a inflação alta, a gente tem aquele pedaço, aqueles 30% alocados nos Estados Unidos, a gente está ali com uma exposição ao dólar. Então se o dólar sair dos 5,60 que está hoje, que já está muito caro, e vá lá para 6, 7, a gente está ganhando ali nessa parte que está dolarizada, essa parte que está investida, focada lá fora, a gente está ganhando com a valorização em dólar. Então mesmo que a nossa bolsa, que os nossos investimentos aqui no Brasil, eles fiquem prejudicados, essa outra parte, ela está protegendo a carteira, ela está rendendo, ela está rentabilizando e protegendo o nosso dinheiro. Então é dessa maneira que a gente tem que pensar, é isso que eu focaria em 2022, é isso que eu vou investir em 2022. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você comece a estudar um pouco mais sobre isso, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 vídeos, um falando sobre o IVVB11, que é uma maneira simples da gente investir aqui no Brasil, mas diversificando nas 500 maiores empresas americanas. E o segundo vídeo então é um outro vídeo falando sobre a importância, sobre essas diferenças de investir aqui no Brasil, investir lá fora, e aí dando alguns exemplos de algumas empresas que a gente pode investir. E também vou deixar essas 2 indicações no final do vídeo, e caso seja do seu interesse é só você clicar e você segue lá, e você segue aprendendo sobre IVVB11 e sobre empresas americanas. Então eu espero que você tenha gostado, e se esse vídeo agregou valor para você, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre falando sobre mercado financeiro, renda fixa, renda variável. Então, meu muito obrigado, até semana que vem e falou!